Boa noite. Gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Lucas capítulo 11. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, a partir do versículo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Lucas 11, de 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhes disse: Quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixes cair em tentação. Gostaria que você abrisse também em Mateus capítulo 6. Nós vamos ver a mesma oração, só que um pouco mais longa. Mateus capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 13. Mateus 6, do versículo 5 até o versículo 13. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Então nós temos aqui uma oração muito famosa de Jesus, a oração do Pai Nosso. Ela é muito conhecida e muitas vezes muito mal compreendida, e às vezes as pessoas têm a tendência de repeti-la muitas vezes, juntamente com outras orações. Muitas vezes as pessoas também, geralmente em campo de futebol, elas dão de uma maneira rápida, sem nem mesmo refletir quais são as verdades que nós temos colocadas aqui quando Jesus ensinou essa oração. Então, é interessante que lá em Lucas capítulo 11, o versículo 1, Jesus vai falar: ensina-nos a orar. Interessante, quando nós olhamos para Jesus, a sua pessoa, nós sabemos que ele é Deus, ele é o Criador do universo. João 1,1 vai dizer que Jesus, tudo foi feito por intermédio dele. Tudo foi criado por intermédio dele. Na verdade, ele criou todas as coisas. Antes de tudo ser criado, ele já existia na eternidade, porque Deus é eterno. Deus nunca teve começo, ele sempre existiu na eternidade. E aí, quando Jesus ele se torna homem, ele se torna um de nós, ele encarna, ele se torna homem, ele se torna o homem Deus, que era 100% homem, 100% Deus, que caminhou nessa terra. Ele fez vários milagres e várias coisas incríveis quando ele esteve aqui. Por exemplo, ele fez vários milagres, por exemplo, curou leprosos, curou pessoas que nunca tinham enxergado na vida, curou pessoas que nunca tinham andado na vida. Jesus andou sobre as águas. Jesus ele expulsou demônios. Jesus ressuscitou os mortos. Ele fez várias coisas assim incríveis. E ele falou de maneira diferente dos fariseus e dos religiosos. Tanto que no final do Sermão do Monte aqui, a gente vai ver que as pessoas ficaram admiradas com o ensino dele, porque ele não ensinava como os mestres da lei, mas como alguém que tinha autoridade. Então Jesus fez várias coisas. E nunca, quando você lê os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver os discípulos, depois ele ter feito um milagre, por exemplo, o discípulo chega para ele: Jesus, ensina-me a curar um leproso. Ou, Jesus, me ensina a andar sobre as águas.
Jesus ensina-me a ressuscitar os mortos. Jesus ensina-me a acalmar a tempestade. Você nunca vê. Mas nesse texto de Lucas capítulo 11, versículo 1, logo depois que Jesus terminou de orar, um dos seus discípulos chegou. Jesus, ensina-nos a orar. E é interessante que, quando nós olhamos principalmente aqui para Mateus, que ele dá uma ênfase maior nessa oração, nós percebemos que a oração ela começa glorificando a Deus, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e ela termina glorificando a Deus, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre, amém. Então, Jesus ele já dá um padrão de oração onde o nome de Deus é glorificado. Não somos nós o centro, mas Deus é o centro da oração. E aí nós já aprendemos uma coisa já na oração, que o nome de Deus precisa ser glorificado, o nome de Deus precisa ser santificado, porque dele é o poder, o reino e a glória para todo sempre, amém. Muitas vezes as nossas orações elas são mais egocêntricas, elas são, geralmente, até livros ensinam você a orar de maneira a você começar pedindo e depois terminar agradecendo. Mas a oração que Jesus nos ensina é Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E ela termina, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, amém. Então nós aprendemos isso. E para isso, olhando para essa oração, eu tenho feito uma meditação nessa oração há alguns meses já, não vai dar para a gente abordar tudo aqui. Realmente é muito extenso, a gente teria que estudar teríamos que ter várias pregações sobre essa oração. Mas antes, e uma das coisas que eu tenho trabalhado aqui, que eu tenho visto quem é Deus? Quem é Deus? Porque quando nós olhamos para uma oração dessa, a gente vai ver muitos atributos de Deus aqui. Porque Deus, quando ele a gente não tem como explicar Deus. Deus a gente só pode entender Deus através dos seus atributos, que já estão revelados na palavra de Deus. Não tem como nós definirmos Deus, porque se nós tentarmos definir Deus de alguma forma, isso vai ser idolatria. Então nós temos que identificar Deus segundo os seus atributos, que já estão revelados na palavra de Deus. Olha só o que esse autor diz. Ele diz assim, é impossível manter sãs as nossas práticas morais e retas e as nossas atitudes interiores se a nossa ideia de Deus for errônea ou inadequada. Ou seja, se a nossa ideia de Deus ela for errada, se ela for inadequada, vai ser impossível a gente manter sãs as nossas práticas morais e retas e as nossas atitudes interiores. Vai ser impossível. Então nós temos que ter um entendimento realmente de quem Deus é, para que a gente possa caminhar nessa vida, para que a gente possa viver nessa vida para a glória de Deus. E aí nós vamos trabalhar a questão do pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Essa frase aí que nós vamos trabalhar do Pai Nosso hoje. Como eu disse, não dá para nós trabalharmos todo ele, mas eu quero trabalhar especificamente essa questão do pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então, essa oração, ela é a resposta do crente ao poder e à provisão de Deus. Ou seja, Deus ele provê para nós, é Deus que provê tudo para nós. Acompanha comigo aí, vira sua Bíblia, lá em Mateus, no contexto aqui do Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Nós vamos entender essa ideia de que é Deus que provê tudo para nós. Acompanha comigo. Mateus capítulo 6, versículo 25 em diante. Portanto, eu lhes digo, portanto o quê? Aquilo que ele já disse antes. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Ninguém pode servir aos dois senhores, pois odiará um e amará o outro, e se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Versículo 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no fogo,
Não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Portanto, ou que vamos beber, ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Então, quando nós olhamos o contexto, nós percebemos o quê? Que Deus é que provê as nossas necessidades. É Deus que nos dá o pão de cada dia. E quando nós trabalhamos a questão aqui da palavra, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, nós precisamos entender que essa palavra, na língua original, ela não dá ideia só daquilo que nós comemos. Ela dá ideia da vestimenta, ela dá ideia da nossa moradia, ela dá ideia da nossa comida, bebida, moradia e vestimenta. Essa é a ideia. Tudo que nós precisamos para nós vivermos no nosso dia a dia e fazermos os nossos afazeres. É essa a ideia, quando o autor está trabalhando. Então, no contexto, aí depois Jesus ele vai falar, olha, por que vocês estão tão preocupados com a vida de vocês, com o que comer, beber e o que vestir? Não são as aves, elas por um acaso, elas ficam preocupadas? Você alguma vez já viu um passarinho arrancando as penas para ver como que ele vai trazer o alimento amanhã para os seus passarinhos pequenininhos? Não existe isso. Então, assim, a ideia não é que nós, agora que nós conhecemos a Deus, nós não vamos fazer mais nada porque, bom, agora eu conheci a Deus, eu conheci a verdade, então agora eu não vou mais trabalhar, não vou fazer mais nada da vida, porque afinal de contas Deus é aquele que provê para mim tudo, porque Ele é meu provedor agora, então eu vou ficar aqui de boa. Não é essa a ideia. Porque a diferença é, agora que eu conheci a Deus, qual que é a minha ideia agora? A minha cosmovisão vai mudar. Tudo que eu tenho agora é para servir a Deus, os meus talentos, o meu financeiro, tudo que eu tenho, o meu carro, a minha casa, tudo é para servir a Deus, porque Ele me deu. E eu não tenho que me preocupar com isso, é isso que Jesus está falando. Porque a ideia não é que nós não devemos fazer nada, a ideia é se preocupar com isso. É isso que Jesus está querendo passar. Não se preocupem com isso, eu vou cuidar de vocês. Basta cada dia o seu próprio mal. Levante, vai trabalhar, vai fazer os seus afazeres. Eu vou cuidar de você. É essa a ideia, é isso que Jesus está querendo passar para nós, no seu contexto. Então, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, também, essa oração, ela nos leva à dependência de um pai amoroso. Também vai nos levar à dependência de um pai amoroso. Olha o capítulo 7, versículo 9 a 11. Diz assim, capítulo 7, versículo de 7 a 11. Diz assim, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam a porta e lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão e lhe dará uma pedra? Ou lhe pedir um peixe e lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então ele fala aqui que o Pai nosso que está no céu, Ele nos dá as coisas boas para nós, porque Ele nos ama e nós somos filhos dEle. Ele fala, vocês são maus, e vocês, apesar de serem maus, vocês dão coisas boas para os seus filhos terrenos. O Pai nosso que está nos céus não vai cuidar de nós? É isso que ele está falando. Nenhum pai terreno, ele vai tratar mal o seu filho, ele vai cuidar bem do seu filho, quanto mais o nosso Pai Celestial. Então, a ideia é que Deus, Ele busca homens e mulheres que aprendam a depender do Pai. Nós precisamos aprender a depender de Deus. Essa é a ideia. Esse é o conceito que nós precisamos aprender. Depender de Deus, ter dependência do Pai. Essa oração do Pai Nosso também, ela vai nos ensinar outra coisa. Essa oração nos dá confiança para orarmos ao que é suficiente. Vocês captaram essa ideia? Essa oração nos dá confiança para orarmos para o que é suficiente. O que é suficiente? Porque esse é o contexto. Jesus está falando para aquilo que é suficiente para o nosso cotidiano, para o nosso viver, não para nós gastarmos com os nossos prazeres. Abra sua Bíblia lá em Tiago, capítulo 4, versículo de 1 a 3. Mantenha a sua Bíblia lá, continua a sua Bíblia em Mateus 6, 7, e vamos mais para frente ali um pouco para Tiago, capítulo 4, versículo de 1 a 3. Diz assim, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam.
Vocês vivem a lutar e fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Então a ideia é essa. Muitas vezes as pessoas não recebem de Deus o que elas estão pedindo, porque Deus já sabe, e você também já sabe, o seu coração enganoso já sabe, que aquilo que você está pedindo é para você gastar nos seus prazeres. Então essa oração ela não vai ser respondida, porque vai ser prejudicial a você, inclusive. Deus é amoroso e não vai te dar aquilo que você deseja tanto porque você quer gastar com seus prazeres. E Deus, ele responde a oração naquilo que é suficiente, aquilo que nós precisamos no nosso dia a dia apenas. Essa é a ideia. Porque quando nós olhamos aqui, por exemplo, o versículo que eu já li: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Está tudo num contexto só aqui. É interessante que a mídia, ela trabalha muito nessa questão de que nós precisamos ter as coisas. Aquilo que nós temos não é suficiente, a gente precisa ter mais. A mídia, ela gosta de jogar isso aí para nós. Comerciais de coisas novas, de pessoas bonitas. E o triste também, é impressionante de ver, é o seguinte: que muito das propagandas tem uma mulher vestida inadequadamente para fazer aquela propaganda daquilo que você não precisa para você comprar. A mídia trabalha assim. É dia disso, é dia daquilo. Final de ano, então, nem se fala, porque quando chega dezembro, essa época de dezembro, janeiro, é a ideia do consumo, é a ideia do capitalismo, de nós termos que comprar coisas e termos que renovar coisas. O próximo ano a gente precisa ter algo novo. É interessante que sempre chega mês de dezembro, as pessoas chegam para mim, algumas pessoas chegam para mim e dizem assim: pô, tá na hora de você trocar o carro, né? Eu falo: por que eu preciso trocar o carro? Porque o seu carro já está ficando velho, você pegar um carro mais novo e tal. Aí eu paro para pensar, né? Bom, para eu trocar o carro, eu vou ter que vender esse carro por um preço que eu não vou conseguir dar tabela, porque já é dezembro, né? E ninguém vai pagar o preço da tabela, eles vão querer um desconto. Então eu já vou ter que vender o carro abaixo da tabela. Beleza, se eu for numa concessionária, ele vai pagar muito mais abaixo, e se o carro que eu for pegar que é melhor, ele vai estar muito mais acima da tabela, porque é uma época onde as pessoas estão comprando, então não vai estar num preço bom para mim. Então, vai comprar um carro que vai estar muito acima da tabela, ou seja, eu vou entrar em dívida. Eu vou vender aquele carro e vou dividir em 36 vezes, por exemplo. Ou seja, eu estava com... E outra, em janeiro já vai vir o IPVA dele. Vou ter que pagar já o IPVA do carro. Então, assim, eu tinha um carro pago. Vamos trabalhar a lógica aqui. Eu tinha um carro pago, esse carro não está me dando nenhum problema, ele funciona, não está dando manutenção nenhuma. Eu ponho gasolina nele, ele me leva onde eu preciso, eu trabalho com ele, eu faço onde eu preciso ir. Mas o meu coração enganoso, ele precisa de algo novo, as pessoas vêm me bombardear dizendo que eu preciso de algo novo, a mídia vem me bombardear dizendo que eu preciso de algo novo, e aí eu me enfio em dívidas para ter um carro só para dizer para o meu coração e para as pessoas que eu estou com um carro melhor e estou com um carro novo agora. Não estou com o carro do ano passado, eu estou com esse carro agora. Então você percebe como que é a questão? Às vezes, a ideia de que aquele carro que eu tenho, eu preciso de a mídia está me dizendo e o mundo está me dizendo que eu preciso de algo melhor. Aquele ali já não faz mais. Mas assim, ele não tá me levando onde eu preciso levar, onde eu preciso ir? Ele está me levando onde eu preciso ir. Então, muitas vezes, essa é a ideia que nós estamos trabalhando aqui. Essa é a ideia. Estar satisfeito com aquilo que nós temos. Essa é a ideia. Eu não estou dizendo aqui que é errado você trocar o carro. Não é essa a minha ideia aqui. O que eu estou dizendo é que a mídia faz isso conosco. De colocar as coisas que nós não precisamos para que a gente adquira. O celular, não sei o que, 7, tem um 8 agora. Eu não preciso, o 7 já não tem mais valor, eu preciso do 8. Então, a mídia sempre vai trabalhando isso, o mundo vai trabalhando isso, as pessoas vão trabalhando isso em nós, e o nosso coração, que é enganoso, também vai fazendo isso, porque o nosso coração vai trabalhar essa ideia de idolatria. A idolatria é muito perigosa, porque nós sempre queremos algo mais. A idolatria sempre vai trabalhar essa questão do algo mais. Né? Muitas pessoas aqui da igreja estão lendo aquele livro lá, Deuses Falsos. Tem uma frase muito interessante do autor que ele diz assim, existem mais ídolos do que realidade no mundo. Existem mais ídolos do que realidades no mundo. E é verdade.
O nosso coração é tão enganoso que quando nós colocamos um ídolo ali, aquele ídolo toma uma forma. Enquanto nós não conseguirmos aquilo, a minha vida não vai fazer o menor sentido. E é quando a gente consegue aquilo, aí você percebe o vazio que é. Porque nada pode preencher, a única coisa que preenche é Deus. Então assim, contente-se com o suficiente. Aquilo que Deus tem te dado, contente-se com isso. Contente-se com a casa que você tem, contente-se com o carro que você tem. Não faça dívidas, não busque se endividar para ter que trocar de carro, de casa ou disso ou daquilo. Porque a mídia ou as pessoas estão falando, ou porque o seu coração está falando isso. Porque o seu coração também é enganoso. O nosso coração é enganoso. Jeremias vai falar isso aí. Que o seu coração é enganoso e a sua doença é incurável. O que mais que essa oração do Pão Nosso de Cada Dia nos dá hoje nos ensina? Olha o que esse autor vai dizer. Ele diz assim, ó. Se alguém confia na provisão de Deus, ele precisa ter não apenas um compromisso com a vontade de Deus, mas também uma compreensão e um compromisso com o reino de Deus. Ele deve orar, venha o teu reino. E então ele está em condições de orar, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então a ideia do reino de Deus. Quando nós olhamos para a oração do Pai Nosso, nós precisamos entender o contexto do reino de Deus. O que é o reino de Deus? Jesus ele disse que o reino dele não é desse mundo. Ele falou isso para Pilatos, o meu reino não é desse mundo. Porque se o meu reino fosse desse mundo, aqueles que são meus viriam me defender. O meu reino não é daqui. E nós precisamos entender que Deus ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Então, olha só. Essa oração, né, quando nós pensamos no reino de Deus, a oração do pão nosso de cada dia nos dá hoje, essa oração nos leva ao entendimento de que a provisão vem de Deus para pensarmos em seu reino. Aí vem uma pergunta, será que nós pensamos no reino de Deus? Porque nós estamos trabalhando um contexto aqui do Pai Nosso. Tem todo um contexto por trás. Não acumular tesouros na terra. Né? Deus está acima de tudo, Ele é glorificado na oração, no começo e no fim da oração. Tem o que vem antes e o que vem depois. Tem todo um contexto. Então, a ideia do reino de Deus, porque aqui ele está trabalhando a ideia do reino de Deus, ele vai falar, venha o teu reino na oração do Pai Nosso. Ele vai falar também, lá no versículo 33 do capítulo 6, ele vai dizer, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Aqui todas essas coisas são essas. Comida, bebida, vestimenta, abrigo. É isso. Então tem um contexto. Será que nós pensamos no reino de Deus? Pois, olha esse versículo de Romanos 14, 7, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Então assim, a ideia do reino de Deus aqui no contexto é, o que eu estou fazendo com aquilo que Deus tem me dado? Tudo aquilo que Deus tem me dado. Como que eu estou aplicando isso? Como que eu estou administrando aquilo que Deus tem me dado? Seja dinheiro, seja o carro que Deus me deu, seja a casa que Deus me deu, seja a comida que Deus me deu, a bebida, a roupa. Como é que eu estou administrando tudo isso? Essa é a ideia. Como é que está a minha administração? Como é que está a sua administração? Essa é a questão que nós precisamos trabalhar aqui quando nós olhamos para esse contexto do reino de Deus. Será que há investimento dos meus recursos materiais para o reino de Deus? Será que há na minha vida e na sua isso? Na contribuição dos dízimos e das ofertas, será que isso é uma prioridade na minha vida e na sua? Será que é? Porque muitas pessoas elas negligenciam a questão do dizimar, porque há várias desculpas, né? Que isso aí era da lei de Moisés, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, o dízimo vem antes da lei. Abraão já deu o dízimo para Melquisedeque, onde a lei ainda não existia. Então assim, e tantas outras desculpas que as pessoas vão trabalhar na questão. Como que funciona essa questão do contribuir para Deus nos dízimos e nas ofertas? Como é que nós temos trabalhado isso? Como é que nós temos administrado isso? O que nós precisamos entender nesse contexto é que tudo é de Deus. Essa é a questão. Nós só administramos aquilo que Deus nos dá. E muitas pessoas até dão a sua contribuição ali nos dízimos e nas ofertas. Aí dizem, bom, agora os meus 90% eu vou fazer com eles o que eu bem entender, porque eu já dei minha parte. Não funciona assim. Na matemática de Deus, Deus não trabalha dessa maneira. Tudo é dele. E outra, a maneira como você administra os outros 90% que Deus deixou com você, vai definir quem é o seu Deus. Vai definir. Então nós precisamos atentar para a palavra de Deus, atentar para essa oração do Pai Nosso e trabalhar essa questão, porque
o dinheiro pode se tornar um ídolo do nosso coração, os nossos bens podem se tornar um ídolo do nosso coração. E eu não estou falando aqui de pessoas ricas ou pobres, a ideia é todas as classes. Isso pode ser para uma pessoa a mais pobre e a mais rica. É a ideia do coração pecaminoso. Essa é a ideia. Esse é o ponto. Porque olha só o versículo 24 do capítulo 6, diz assim, ó. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E depois, lá no 33, repetindo mais uma vez, ele vai falar, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Como é que você tem administrado os seus bens? O carro que você tem, para que é? Você não dá carona porque suja o carro, as pessoas estão com o pé sujo. Não vou pegar um irmão ali, porque desvia o caminho. A minha casa aqui não é só minha. Os meus talentos, eu não quero usar os meus talentos. Eu estou falando de tudo, geral. É cosmovisão, a ideia de cosmovisão. Como é que é a nossa cosmovisão? Porque se você olhar, por exemplo, Efésios 5:5, texto que eu estava refletindo esses dias, olha só o que Efésios 5:5 fala. Vai dizer assim, ó, Efésios 5:5. Porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então ele está falando que o ganancioso é idólatra. E a ideia de ganancioso aqui, eu fui pesquisar essa palavra na língua original, ela dá a ideia de... ela tem um significado específico, é uma pessoa que ela é cobiçosa, uma pessoa gulosa. Essa é a ideia, ali, desse texto especificamente, de Efésios 5:5. A ideia de uma pessoa que ela é gulosa, cobiçosa. Uma pessoa que é gulosa, ela só quer para si só. A pessoa que é cobiçosa, ela quer tudo para si só. Não tem a ver com o reino de Deus isso. Não tem a ver com o cristianismo isso. Não tem nada a ver. Então essa é a ideia aqui que nós estamos trabalhando no seu contexto. E por último, quando nós pensamos o pão nosso de cada dia nos dai hoje, essa oração nos faz com que não tenhamos dívida com os homens. Não tenhamos dívida com os homens. Olha só esse texto de Romanos 13:8, diz assim, ó, não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Um grande problema das pessoas é a questão da dívida, de dever, de ficar devendo na praça, de fazer dívidas. Se nós somos dependentes de Deus e nós, olhando para esse texto, que Deus nos provê aquilo que nós necessitamos no nosso dia a dia, nós não vamos nos afundar nas dívidas e ficar com o nosso nome sujo na praça e sujando o nome de Deus, inclusive. Nós, como cristãos, o nosso nome tem que estar limpo, os nossos negócios têm que ser limpos, tudo tem que ser limpo, porque nós levamos o nome de Cristo. Eu não posso ficar devendo na praça. E a ideia de fazer dívidas não é a ideia de você vai investir numa casa para pagar em várias prestações. Não é essa a ideia, porque muitas pessoas não têm condições de pagar 200, 300 mil reais numa casa, aí financia a casa. Não é essa a ideia. Porque aí é uma prioridade, você administra aqui e ali, ou um carro que você precisa e você vai administrar aqui e ali. Não é essa a ideia. Dívida é no contexto que eu estou falando, é no sentido de, aquela ideia de Tiago, de eu querer aquilo que não é necessário. É um ídolo que eu criei, que eu preciso daquilo, e sem aquilo eu não vou viver. E não, essa casa aqui não tem 41 quartos, não, eu quero uma casa que tem 42. Essa casa aqui está de costa para o lago, não, eu quero uma casa de frente para o lago. É essa a ideia. É estar contente com aquilo que nós temos. Não fazer dívidas, não se colocar em dívidas, não se afundar nas dívidas. Muitos cristãos, eles têm grandes problemas com essa questão da dívida, de se afundar em dívidas. E quando nós estudamos o Pai Nosso, e principalmente a questão do pão nosso de cada dia nos dai hoje, no seu contexto, nós não devemos fazer dívidas, deixar dívidas com os homens. Então, voltando para aquela frase de A.W. Tozer, ele vai dizer, que é impossível manter sã as nossas práticas morais e retas e as nossas atitudes interiores se a nossa ideia de Deus for errônea ou inadequada. Se nós não tivermos uma ideia correta de Deus, certa de Deus, nós vamos fazer tudo isso aqui que nós vimos agora totalmente o contrário, porque nós estamos com uma ideia errada de Deus. Mas Deus, na sua misericórdia, Ele revela a sua palavra para nós. Deus, na sua misericórdia, Ele mostra o seu amor para nós através da revelação da palavra de Deus, da revelação de Jesus Cristo, que é a verdade. Porque se não fosse a palavra de Deus, nós estaríamos perdidos nos nossos pecados e sobre a ira de Deus.
Mas Deus se revelou através da história, Deus se revelou através da palavra, e Deus nos conclama a estudarmos os seus atributos e estudarmos a palavra de Deus, para que nós possamos ser pessoas que vão ser, como lá em 2 Timóteo vai dizer, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então Deus ele nos capacita para toda boa obra, e a palavra de Deus nos encoraja a nós mudarmos de atitude. Eu não sei como você veio aqui, eu não sei se algumas desses pontos que nós estamos trabalhando, porque isso aqui não é uma ideia minha. Nós precisamos entender que isso aqui está tudo no contexto do que Jesus está dizendo. Eu só estou interpretando aquilo que Jesus está colocando na palavra de Deus. Estou apenas interpretando. E outra coisa, muito do que eu tenho estudado no Pai Nosso, Deus tem me confrontado e mostrado que eu sou egoísta, que eu preciso mudar em várias áreas, porque a palavra de Deus funciona assim. Ela vem para nós, para mostrar o nosso erro, para nós nos arrependermos e para nós continuarmos a nossa caminhada. Deus é misericordioso, Ele faz assim. Se há alguma área do que nós trabalhamos aqui, você está com uma dificuldade, você está em alguma área do que foi falado, Deus é suficiente para você e você pode se arrepender hoje e sair dessas portas para fora e colocar em prática aquilo que está errado na sua vida. Porque Deus é misericordioso, Ele vai perdoar você. Vamos recapitular o que a gente viu? Então essa oração, o que ela vai nos ensinar? O que ela nos ensinou essa noite? Ela nos ensinou que Deus é provedor, Deus é nosso provedor. Ela nos ensina a depender do Pai. Essa oração aqui, ela nos ensinou a orar para o que é suficiente. Essa oração aqui nos ensinou a pensar no reino de Deus. E essa oração nos ensinou a não termos dívidas com os homens. Amém, igreja? Deus possa abençoar as nossas vidas. Vamos orar?